que ao serem provadas pelo fogo, mais purificadas elas ainda ficam, né? Mais purificadas elas permanecem. Então nós devemos saber que materiais vamos usar, né, para a construção da nossa vida espiritual. E com base nessa construção, com base nesses materiais, nós, é claro, são linguagens figurativas, nós vamos receber da parte do Senhor nosso galardão, ou vamos sofrer detrimento. Como nós entendemos o detrimento? Aqueles que vão sofrer detrimentos, que não vão receber nenhum galardão. Eu gosto de pensar no que aconteceu com Jó, ali em Sodoma, né? Um belo exemplo. Jó, ele era um homem de Deus. A palavra de Deus diz que ele era justo, porém um homem não muito espiritual. Um homem que ele era muito levado pelas coisas desta vida. Nós vemos isto quando ele escolheu, quando ele teve o privilégio de escolher o lugar, a direção para onde ele deveria se dirigir. Nós vemos que Abraão e Ló, eles eram parentes. Ló era seu sobrinho, os rebanhos deles cresceram de ambos, né? Os trabalhadores aumentaram, e os trabalhadores de Ló estavam tendo problemas com os trabalhadores de Abraão. Os rebanhos iam se multiplicando, ao ponto que Abraão chamou seu sobrinho Ló e disse: olha, nós não podemos mais ficar juntos, não podemos, é muito numeroso os bens que me pertencem, o gado, os animais, os meus servos, e também igualmente os teus. Então você vai escolher: se fores para a esquerda, irei para a direita; se fores para a direita, irei para a esquerda. E Ló engordou os olhos, né? Estendeu os olhos e viu as campinas bem regadas do Jordão, e ele certamente pensou: é para ali que eu vou mesmo escolher esta região. E ele foi. E ali, no final, nós sabemos o que aconteceu com aquela região, né? A destruição de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor, em sua misericórdia, ele enviou o seu anjo para libertar Jó e sua família de Sodoma antes que ele destruísse a cidade com tudo o que ali havia. Nós conhecemos a história. Os anjos chegaram a tomar Ló pela mão, né? Ló e sua família, suas duas filhas e a sua esposa, pela mão, para que eles saíssem da cidade e não fossem destruídos juntamente com os demais. A mulher de Ló olhou para trás, desobedeceu a palavra de Deus e converteu-se numa estátua de sal. Mas Ló e suas duas filhas foram libertas de Sodoma, mas saíram, irmãos, somente com a roupa do corpo, nada mais. Os bens que eles tinham ali, que certamente eram muitos, ficaram para trás para serem consumidos pelo fogo. Eles livraram a sua vida, saíram correndo, mas deixaram tudo para trás. E tudo aquilo que eles tinham ajuntado durante a sua vida virou cinzas, não serviu para nada. Ele foi salvo, como que através do fogo. Eles foram salvos, ele e suas duas filhas, como que fugindo do fogo. Então, na verdade, é isso, né? Salvo sim, mas sem nenhuma recompensa, né? Salvo sim, mas de mãos vazias. E aqueles que receberão galardão, né, são aqueles que constroem a vida espiritual usando os bons materiais. Mas o importante é o que nós estamos dizendo, que o Senhor Jesus, ele vai voltar. Ele vai voltar brevemente. E ele diz mais no livro do Apocalipse, capítulo 1, Apocalipse 1, verso 3, o Senhor diz assim, através de João, que nos escreveu o Apocalipse. O Senhor diz: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas dela escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem. Na verdade, ninguém poderá ser salvo,
Ninguém poderá construir uma vida cristã sobre a base certa que é o Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode iniciar uma construção sobre o fundamento que é o Senhor Jesus Cristo, a não ser pela palavra dele. Porque é o Evangelho que é a boa nova de salvação. É o Evangelho que conduz o pecador ao Senhor Jesus Cristo. E é o Evangelho que apresenta o Senhor Jesus Cristo ao pecador. Então é o Evangelho, a palavra de Deus escrita, a boa nova de salvação. E é por isso que o escritor do Apocalipse, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Leem e ouvem. Nós temos o privilégio, aqueles que conseguem ler, não é? De ler a palavra de Deus. Aqueles que não conseguem ler, ou mesmo que consigam ler também, mas eles podem ouvir. Não somente ler, mas também ouvir e meditar na palavra de Deus. E ele diz mais ainda: e guardam as coisas nela escritas. Muito importante. Nós não podemos, não tem valor algum, melhor dizendo, nós conhecermos a palavra de Deus, nós lermos a palavra de Deus, ouvirmos a palavra de Deus, se não estivermos dispostos a obedecê-la. Até mesmo na questão da salvação, o Evangelho é pregado, o Evangelho é anunciado. Mas muitas pessoas desse mundo, eles ouvem o Evangelho, chegam a entender o Evangelho, entendem que o Evangelho é a verdade, que a palavra de Deus é a verdade, que o Senhor Jesus é o Salvador, mas não tomam uma decisão, por uma razão ou por outra. Essas pessoas não são salvas, não conseguem ser salvas de forma alguma. Por quê? Porque conhecem a salvação através do Evangelho, são iluminados pelo Espírito Santo, que tem a função de convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Mas se ele não toma esta decisão, ele não é salvo. Mas o importante é através da palavra de Deus. E é por isso que nesse versículo nós temos lido: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Que tempo? O tempo da vinda do Senhor Jesus, que nós estamos considerando. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, no capítulo 5, o mesmo escritor do Apocalipse, né? Em João 5:24, nós vemos que é de fundamental importância nós ouvirmos, nós lermos e nós guardarmos ou praticarmos a palavra do Senhor. João 5:24 nós lemos: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Aqui nós aprendemos nesse versículo da palavra de Deus que o pecador, ele está morto em delitos e pecados, né? Se ele vai passar da morte para a vida, isto nos mostra que o pecador está morto, isto é, em delitos e pecados, como Paulo disse na carta aos Efésios: ele vos deu vida quando estáveis mortos nos vossos delitos e pecados. E outra coisa, nós vemos que o pecador, ele é réu do juízo de Deus. O pecador, em seus pecados, ele vai ser julgado e condenado no juízo do grande trono branco. Mas também nós aprendemos que quando o pecador ouve a palavra do Senhor e crê no Senhor Jesus Cristo, ele passa desse estado de morte para a vida. Ele passa do estado de morte espiritual para a vida eterna. Mas isso é através do ouvir da palavra do Senhor. Quem ouve a minha palavra? Dificilmente alguém vai conhecer o Senhor Jesus Cristo,
Dificilmente alguém vai entender os planos de Deus para salvar o pecador através do Senhor Jesus Cristo, a não ser através da sua palavra, da Bíblia Sagrada, da boa nova de salvação. Então é importante o pecador